Há 15 anos estreava esse filme que é pura agonia, mas que continua apavorando a gente até hoje como nenhum outro. Jogos Mortais 2. O vídeo de hoje, galera, tá maneiro demais. Então fica aí pra ver o que eu não faria em todo o filme. Vamos lá. He wants us to cut through our feet. He helped me. I want to play a game. There will be blood. Trunks, Peter aqui. O feedback de vocês foi tão legal no quadro O que eu não faria dos Jogos Mortais 1, que é claro que eu não poderia deixar de trazer o 2, né? Esse filme tem algumas das armadilhas mais memoráveis de toda a saga. Todas as armadilhas são top, mas esse filme tem umas armadilhas bem tops. Mas antes que o Jigsaw pegue a gente aí, não esquece, capricha nesse like, é bom pra caramba. E já vai comentando aqui embaixo um outro filme pra trazer nesse quadro O que eu não faria. Vai ser bem bacana. Eu sempre vejo os comentários, eu sempre trago os filmes ou as obras que vocês estão sugerindo, hein? Então, valendo! Lentidão e desistência. O Michael surge logo na primeira cena com a Máscara da Morte, uma armadilha que vai se fechar em torno da cabeça dele com centenas de pregos. O Jigsaw explicou que se ele não conseguisse tirar a chave do aparelho que foi colocado atrás do olho dele, já era. A cabeça dele ia virar uma peneira, ok? Então ele tinha ali um bisturi e um espelho para fazer o que tinha que ser feito. Mas passou um bom tempo gritando por socorro, remessando tirar o olho de forma bem lenta, né? Tirar o olho lentamente. Mas aí no desespero ele simplesmente desiste e joga fora o bisturi e fica só gritando. Não dá, galera. Quanto mais tempo você pensar, pior. Se com band-aid a melhor estratégia é tirar logo de uma vez, imagina arrancar o próprio olho. Mas era isso ou morrer. Por mais agonizante e doloroso que seja, eu tentaria fazer isso o mais rápido possível. De uma vez só. E você? Desfazer o mal feito. Dentro da Casa dos Horrores, o Obi entrou numa fornalha onde o Jigsaw indicou que tinha 2 seringas com antídoto. Uma pra ele, né, o Obi, e outra pra alguém que ele quisesse doar. Olha isso. As seringas estavam ali penduradas umas correntes lá dentro. Mas quando ele puxou a segunda corrente, a porta do forno se trancou e o fogo acendeu. Ele ficou gritando para as pessoas de fora abrirem a porta. Mas claramente a porta abria e fechava através daquela corrente lá dentro. Por mais desesperado que eu tivesse, eu pelo menos tentaria acionar o dispositivo pela corrente de novo. Você tinha pensado nisso? Covardia. Chegou a hora da temida piscina de agulhas. O Xavier simplesmente atirou a Amanda lá dentro e obrigou ela a procurar a chave, sendo que esse jogo era pra ele. Mesmo com essa baita sacanagem que ele fez, o resto do grupo não tomou nenhuma atitude contra ele. Porra, eu não conseguiria ver isso ficar parado de jeito nenhum. Pô, meu sangue ia ferver. Eu acho que no mínimo uns tapas na cara esse FDP merecia. Eu acho até que valia jogar ele na piscina também, hein? O que você faria? O que você acha? Dar as costas. O Jonas e o Xavier conversaram, mas o Xavier não quis nem saber de cooperação. O Xavier decidiu coletar sozinho os números tatuados na pele de cada um para formar, né, a sequência do cofre. Nisso os dois começaram a lutar. E por um momento pareceu que o Jonas levou a melhor e nisso ele deu as costas pro Xavier. Mas esse é um erro clássico, galera. Nunca se dá as costas pro inimigo. Abandonar a foto. O Daniel era a peça-chave entre os sequestrados, já que ele era o filho do detetive responsável pelaquela prisão injusta lá de todos os outros habitantes da casa. O Jigsaw plantou a pista e eles encontraram. Só que, com o maluco do Xavier solto pela casa, a pior atitude que o Daniel tomou foi abandonar a foto solta por aí. Se existisse uma prova que ia fazer todo mundo me odiar, ou até mesmo me matar, ela não sairia do meu bolso nunca. Agressão e confiança. O detetive ficou furioso com o Jigsaw e aí resolveu agredir fisicamente o velho lá pra ele dizer logo onde é que era tal casa que o filho dele tava. Mas, jovens mancebos e mancebas, pensem comigo, pensem, mano. O Jigsaw tinha câncer terminal, tentou se matar e não conseguiu. E fez a polícia chegar até ele só pra mostrar pra eles o jogo, né, acontecendo. Você acha mesmo que um baculejo faria ele mudar de ideia e desistir do jogo? O cara tava morrendo, o cara queria morrer e contou tudo isso pro detetive. Eu não perderia meu tempo batendo nele. Mesmo assim, o Jigsaw concordou em mostrar o local do sequestro. Mas o detetive teria que ir sozinho com ele. Você confiaria? Eu não consigo confiar em nada que o Jigsaw diz, então eu não confiaria. Sem as mãos. A Addison se lascou na famosa armadilha da caixa com as lâminas, ok? Todo mundo lembra dessa, né? Acho que ficou clássica. Mas vamos olhar essa cena com calma. Porque, na minha opinião, ela foi muito burra pra sair nessa armadilha. Saca só, presta bem atenção, vai olhando pras imagens. Tem uma caixa com 2 aberturas, obviamente, para enfiar as mãos e pegar um antídoto lá dentro.
Mas não é porque tem duas aberturas que você necessariamente teria que usar as duas mãos. Mas piora, a princípio ela põe só uma das mãos lá dentro mesmo. Mas ela acaba derramando o conteúdo da seringa, ou seja, caso perdido. O negócio era tirar a mão dali. Então, como ela tinha outra mão livre aqui, eu acho que daria para ela subir as lâminas, né? E passar a mão com menos danos. Pelo menos eu faria isso. E olha, eu pensei muito quando vi essa cena. Assim que eu bati, falei, por que ela enfiou as duas? Deixa uma lá dentro e enfia. E só empurra a lâmina pro lado. Até hoje eu não entendo porque cargas d'água, depois de ter perdido o antídoto, ela enfiou outra mão lá dentro. Galera, isso não faz o menor sentido. Comigo, jamais seria assim. Essas são as coisas que eu não faria. Você faria algo diferente de mim, do filme? Conta aqui embaixo pra mim que vai ser legal. Aproveita para sugerir o próximo filme dessa série aqui no canal. Você quer os Jogos Mortais 3? Já sabe o que fazer. Comentem. Toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. O sininho tem que estar ativo, galera, senão você não recebe o aviso. Não é uma corda que eu vou lançar em você pra te puxar pra assistir um filme, não. Pra assistir um vídeo, não. Você simplesmente vai ver um aviso, aí você decide se vai querer assistir ou não. Por isso que o sininho é importante. Tá clicando no sininho? Valeu. Te espero no próximo vídeo, galera. Fui!